O mal não existe em lugar nenhum da Bíblia. Não? Não. Personificado de forma como uma entidade, isso Satanás não existe. não existe? Não. Olha. Existe uma exploração desse nome para ganhar Estrela um da troco Manhã. dos fiéis. Estrela da Manhã é Vênus. É mito babilônico. Depois eu vou falar Tá. sobre Vênus. Tá bom. Vamos começar falando de Satanás, então, pra gente organizar? Pra gente poder entender, então, o mito de Satanás, a gente tem que entender qual que é a primeira vez que ele aparece. Sim. Né? Não tem, se eu vou chamar, sei lá, eu quero saber o que é isso aqui. Você vai falar assim, isso aqui é uma bala de goma. Ah, mas quem inventou? Não adianta você me falar que foi o seu vizinho. Não, eu vou procurar saber quem inventou essa bala, como que ela foi inventada, sob que circunstâncias e tudo mais. Então, pra gente falar de alguma coisa, de qualquer coisa que existe, a gente tem que nós temos que nos remontar à origem daquele nome. E a origem do nome Satã, pela primeira vez na Bíblia, está na Torá, no livro de Números, capítulo 22, versículo 22. Essa aqui é a Bíblia em hebraico. Então não tem como enganar. A Bíblia, depois que é traduzida, a da Septuaginta, né, que é a Bíblia hebraico que passa para o grego, já tem uma distorção. Pior ainda é quando passa do hebraico, do grego, para o latim, que é a Vulgata Latina. Aí terminou de cagar. Tá? Então, para a gente saber a origem do nome Satã, a gente tem que se remontar à origem dele na Bíblia. Então, o livro mais antigo da Bíblia, que faz parte ali do Pentateuco, né, que são os 5 livros ali do começo do judaísmo antigo. Que são? Números, Levíticos, Êxodo, Gênesis, Tá. e tem mais um aí que eu tô... Enfim. Gênesis, Números, Levítico, Êxodo e Deuteronômio. Tá. Mas enfim, então tem o Pentateuco, que são os 5 livros primordiais da Bíblia. E dentro desse livro você tem a primeira menção ao nome Satã, no livro de Números, capítulo 22, versículo 22. Então vamos ver o que está falando o livro de Números e como que está essa grafia do nome Satã, tá? Aqui, quem abrir aí, não sei se dá para focar. Aqui dá. Aqui tá do lado certo? Isso. Olha lá na câmera. Tá certo? Tá, mas eu vou focar uma palavrinha aqui, Tá. ó, pra você mostrar pra eles, pra gente provar, que aqui a gente prova, tá? Aqui a gente não é Tá. Daniel Mastral, aqui a gente prova. Ó, você coloca aqui, ó. De graça. Mostra assim. aqui, ó. Aqui? Essa aqui, acho que essa câmera consegue mostrar. Tá. Essa palavrinha O aqui, que é essa palavra? Satã. Lê Satã. Lê Satã. Lê Satã. Deixa eu te Falando mostrar o uma que coisa sobre aqui, isso? Ó, tá vendo que ela começa com uma letra Lamed, depois tem um Sim, que na verdade é uma... Parece com o Shin, mas o pontinho é diferente. Tá. Então o Sim, e depois nós temos a letra Tet, e nós temos uma letra Nun Sufit no final da palavra. Tá. Então, Lê Satã em hebraico. Tá? Que quer dizer Por isso o que é quê? muito importante a pessoa que quiser ler a Bíblia de verdade, tem que aprender o hebraico. Não Tem que ir pode, na origem. Tem que ir na origem, na Torá, tá? Na Tanar. Então, Lê Satã, essa primeira letrinha, esse Lamed, que parece essa minhoquinha, é uma espécie de preposição que indica como ou para onde, ou por onde, tá? Satã significa adversário, opositor. É simplesmente isso, adversário, opositor. Não temos aqui no livro de Números, Mas- que é um livro extremamente relacionado com o período da monarquia de Israel, porque é mais ou menos pra gente contextualizar, pra entender Satã. Quem começa com o alfabeto hebraico? Davi, tá? E ele começa baseado no idioma fenício, que é o que tinha na época. Tá. Muito provavelmente, quando Moisés recebe a Torá, quando Moisés recebe lá no Monte Sinai os mandamentos, ele não recebe no idioma hebraico, ele recebe no idioma fenício, porque esse idioma hebraico vai ser desenvolvido depois do governo de Davi. Então vem Saul, depois Davi. Tá? Então, a primeira vez que aparece esse nome adversário na Bíblia, no livro de Números. Satã, para eles, é o adversário, o opositor. A Deus. Não. Não? O opositor. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma empresa e você é um funcionário descontente. Você é um acusador, você é um opositor. O Você é um Paquito. adversário. Paquito é um- exatamente. é um funcionário Bolsonaro é Satã do Lula. Tá. O Lula é Satã do Bolsonaro. Entendi. Entende? É o papel de adversário. O Paquito é meu Satã. E como que a gente prova isso? Porque no livro de Números, quem lê, vocês vão ver que está se referindo a Balaão. E é dito aqui na passagem de Números, tá? Que Deus colocou um anjo na vida de Balaão por adversário, Lê Satã. O próprio Deus, que no caso Elohim, colocou no caminho de Balaão um anjo adversário a Balaão, para que ele não cometesse a heresia que Balaque estava lhe pedindo. Rei dos Moabitas, diga-se de passagem, se não me falha a memória. Entendi. Então, o que acontece? Um próprio anjo
Deus coloca ali no caminho de Balaão por adversário. Por isso existe essa palavrinha em hebraico, Le Satan. Então os rabinos que estão me assistindo, eles sabem do que eu estou falando. É só o crente moderno que, perdido aí nessas tribulações psicológicas da figura do mal, é que perdeu o contato com a raiz da própria religião dele. Então, Le Satan, não sei se consegue mostrar aqui. Tá aqui, ó. Tá? Le Satan, por adversário. Bom, e aí Deus coloca então esse anjo na vida de Balaão. Conseguiu fechar, Paquito? Coloca na vida de Balaão para ele não cometer heresia contra Israel. Tá. Aí você fala, tá, nesse caso é um anjo de Deus, mas tem outras passagens. Sim, vamos em outra passagem. Então, já no livro aqui, ó, de 1 Samuel, versículo 29. Ó, o Paquito vai Paquito tentar vai fazer mostrar? um zoom maior aí. Vamos ver Aqui aqui. ela aparece de novo. Eu vou até grafar aqui para você com o Tá. marcador. Olha aqui, ó. Esse aqui é o livro de 1 Samuel, capítulo 29. Não Tá. sei se o Agora tá Paquito melhor. consegue mostrar. Essa letrinha aqui, de novo, Le Satan. De novo essa palavra, Satã. É. E por que agora em 1 Samuel? Aqui ele estava se referindo a Davi. Hã? Exatamente. Os filisteus estão falando, não leve Davi para o campo de batalha, para que não o tenhamos por adversário. Entendi. Porque eles não queriam, né? Satã, então, é um adjetivo. É como se fosse um epíteto, vamos chamar de epíteto. Um epíteto é um nome que se dá para uma pessoa Tá. devido à sua função. Tá? Tá. Então, a gente vê que o começo da Bíblia, ó, tanto o livro de Números, isso um pastor de verdade sabe realçar o que eu tô falando. Um pastor verdadeiro, legítimo, sabe do que eu tô falando. Né? Agora, um pastor enganador que ganha dinheiro dos fiéis através da figura do diabo, aí eu já não posso responder por isso. Não estou dizendo que não exista entidades do plano astral que sejam perversas ou malignas, mas são espíritos obsessores. Você tira com práticas espirituais. Agora, um regente do mal, isso não está nos primeiros livros da Bíblia. Vamos lembrar que até aqui a Bíblia está diretamente relacionada com o período da monarquia de Israel. Salomão, Davi, Saul, aquele período. Entendi. Tá? Então aqui são os primeiros livros da Bíblia, que inclusive foram escritos antes do exílio babilônico, né? O livro de Números, por exemplo, segundo a tradição judaica, foi escrito em 1400 a.C., né? Os historiadores dizem que foi escrito 600, 700 anos antes de Cristo. Mesmo assim, está falando de um período da monarquia de Israel, do começo da civilização organizada de Israel, depois que saem do Egito, chegam a Canaã e começa então o judaísmo antigo, o período da monarquia. Não tem diabo. Satã significa opositor. Serve por uma designação que o Deus deu para um anjo dele, Tá. para impedir Balaão de cometer uma heresia, e serve aqui no capítulo 29 da 1 Samuel como um epíteto do próprio rei Davi, para ele não entrar no campo de batalha, porque ele seria tido por adversário. Le Satan. Tá bom. Tá? Então até aqui não temos uma entidade, até aqui. Temos Satanás como O adversário, o opositor. O aquele que acusador contesta. é outra tradução? Ou... Não, mesma tradução. Mesma tradução. O acusador, o opositor, o adversário. É a primeira parte Tá bom. da Bíblia, tá? Os livros Até mais então antigos. não apareceu Lúcifer? Isso aqui. Não tem nada. Diabo, Nada, demônio? nada. Não temos nenhuma menção de Satanás antes disso. Nenhuma. Bom, e aí você fala, então como é que começa esse processo, Exato. né? E aí, por que Satanás então vira o agente do mal e etc? Você vê que o satanista lê a Bíblia, hein, cara? Claro, gente. Tem muito cristão que não lê a Bíblia e o cara que é Exatamente. satanista... Em hebraico, tá? E ele lê em hebraico, velho. Em hebraico, porque em português você já tem uma tradição totalmente errônea. Entendi. Totalmente errônea.